A equipe do ministro Alexandre vai lá visitar se está de acordo, se está a contento a cela na Papuda. Né? Todo mundo me perguntando, tá rolando na internet que Bolsonaro vai para a Papuda? A minha opinião pessoal, eles vão prender Bolsonaro. Eles vão mandá-lo para a Papuda. Porque Alexandre de Moraes precisa ter uma foto, nem que seja por 1 hora, o Bolsonaro preso, com a roupa de presidiário e algemado, para satisfazer o seu desejo perverso de vingança. Agora é a hora. Não podemos brincar com isso. Não podemos. É muito sério isso. Eles querem colocar o Bolsonaro na Papuda já na semana que vem. O desespero deles com o que aconteceu no Rio de Janeiro vai fazer com que eles coloquem o Bolsonaro na cadeia para colocar medo nos governadores. É uma notícia preocupante demais. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes pedindo uma avaliação médica de Jair Messias Bolsonaro. O objetivo é verificar se o quadro clínico do ex-presidente é compatível com a assistência médica das prisões de Brasília. Meus amigos, isso daí que vocês estão vendo é o que está acontecendo. Estão loucos para prender o Bolsonaro. Achar mais algum motivo para quê? Para poder tirar aquela fotinha com ele no presídio. Confira. O ofício menciona cirurgias abdominais e complicações de saúde durante a prisão domiciliar do presidente. O recurso de Bolsonaro começa a ser julgado sexta-feira no plenário virtual do STF. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado. A defesa deve pedir a prisão domiciliar dele, alegando idade e condições de saúde. Mas já se sabe que a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes visitou as instalações da Papuda, enviou vídeos, levou vídeos para que o ministro pudesse apreciar tudo que tem ali, e agora o complexo da Papuda é uma das opções principais para o cumprimento de pena do Bolsonaro. Rodrigo Constantino, vamos lá. Papuda para o Bolsonaro pelo crime que ele não cometeu. Não, é uma cena de horror. Sadismo, Serrão. E a gente normaliza o absurdo no Brasil, né? Infelizmente, aquele ditado de que o povo tem memória curta, a gente vai vivendo, vai tocando o nosso dia a dia. E o Bolsonaro está aí, né? Há quanto tempo já sem falar? Sem poder se manifestar. Mais de 70 dias. Tanta coisa acontecendo, né? O Rio de Janeiro e tantas outras coisas. E ele calado na marra, né? Censurado. A equipe do ministro Alexandre vai lá visitar se está de acordo, se está a contento a cela na Papuda. Né? Quer dizer, é uma vingança do sistema. Bolsonaro foi um presidente honesto, 4 anos sem escândalo de corrupção. Isso incomodou muita gente poderosa no Brasil, que queria o Brasil de volta, a ponto de ter que descondenar o Lula e colocá-lo de volta à cena do crime, como diria seu vice, Geraldo Alckmin. Como diz também o companheiro dele, eleição não se ganha, se toma, né? E não obstante, não bastasse isso, né, tinham que condená-lo por algum crime inventado, e foi o crime de golpe armado sem arma, num domingo, ele fora do país, com vendedor de algodão doce e por aí vai. Né? Então, tudo isso é muito macabro, tudo isso é muito triste, né? A gente vai, repito, normalizando, mas não é para normalizar. Era para o Brasil estar parando e questionando isso, né? Falando, olha, não vamos aceitar essa prisão, isso não é algo razoável, Bolsonaro é inocente das acusações, o julgamento é teatral, é um julgamento soviético, e isso não é compatível com uma democracia. O Trump já deu o recado, né, que quer que pare a caça às bruxas. A questão das tarifas subiram no telhado, porque a química tinha prazo de validade. E no fundo é disso que se trata. O mundo está observando. Os Estados Unidos, a maior democracia do planeta, já sancionaram o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, quer dizer, é um abusador de direitos humanos, e é esse sujeito que está indo quase in loco
averiguar se as condições estão adequadas para mandar logo Bolsonaro para o chilindró, porque essa é a tara de Alexandre de Moraes. Então, é tudo muito triste. A gente não pode, repito, banalizar o que está acontecendo com o Brasil. É coisa muito grave, é coisa de ditadura. Gustavo Lopes, eu insisto o que eu falei no começo do programa. Grande parte da sociedade brasileira é conivente com o crime, com a impunidade e com a injustiça. Isso não dá para continuar, né? Exatamente, Serrão. Perfeita a fala do Consta, como sempre, né, nessa questão da banalização. Sabe que eu tive há pouco, voltei de uma viagem para a Europa, que eu fui gravando um documentário exatamente sobre regimes totalitários. E eu ouvi de muitas pessoas em diferentes países exatamente isso, que no período em que esses países estavam sob o jugo de tiranos, as pessoas tentavam esquecer que estavam vivendo sob uma ditadura e seguir a sua vida, esperando que passasse. Só que não passa se nós não fizermos nada, não passa se nós não nos importarmos, não passa se nós não dermos o nome que as coisas têm. E aqui é óbvio que se trata de uma ditadura, ainda que não esteja oficialmente declarada, mas todos os elementos para a gente dizer que isso é uma tirania, sobretudo vinda do judiciário, eles estão colocados. Então, assim, essa questão, de novo, consta certo em dizer que é uma tara, é um personalismo imposto por esse ministro nessa questão do presidente Bolsonaro, assim como em outros presos, troféus, né, que ele tem essa questão com o presidente Bolsonaro, é o grande troféu, né, da galeria dele que ele está esperando para colocar. Então ele se envolve pessoalmente nessas minúcias que evidentemente que não caberiam a ele. E como tu disse, ele está sendo julgado e foi condenado por um crime que não cometeu, de um golpe que jamais existiu, de um faz de conta que eles precisam manter. Ou seja, o Estado brasileiro hoje mantém não só o presidente Bolsonaro, como dezenas, centenas de pessoas como reféns, exatamente isso, como reféns, para fazer uma chantagem com a sociedade, dizendo, olha, tá vendo? Esses aqui são golpistas, terroristas, não ousem atacar esse Estado democrático de direito que nós vivemos, que na verdade é uma ficção no Brasil. Então é lamentável, as pessoas não podem normalizar, isso não pode ser banalizado, porque disso depende o nosso futuro. Se a gente se acostumar com isso, eles vão avançando cada vez mais. Repito, todas as pessoas que eu entrevistei disseram isso. A liberdade vai sendo perdida aos poucos e depois que a gente perde para reconquistar é muito difícil. Bem mais, né? Esse é o ponto seríssimo da questão. Meus amigos, como viram aí, não tá fácil a vida do Bolsonaro. Ou seja, mesmo calado, mesmo sem poder falar, só a sua respiração e a sua imagem incomodam. Quem? Vocês sabem. O ministro que tá louco pra prender, como vocês viram, o índice de que ele possa ir para a prisão é muito forte, ainda mais depois dessa visita da assessora dele no presídio. Meus amigos, vamos conferir nessas notícias porque não tá fácil pra ninguém. Se você gostou, curte, compartilha e até a próxima.